Então, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram e no YouTube, agora oficialmente, a nossa live semanal do Seja Única. Um lugar onde a gente coloca tudo sobre construir uma marca no digital de forma autêntica e leve, tornando você não só uma marca qualquer, mas aquela única no coração e na mente dos seus clientes. Muito prazer, o meu nome é Renata Macelan, eu sou estrategista de marcas, desenvolvedora de marcas incríveis do digital. Trabalho com especialização no storytelling e no posicionamento. E aqui no Seja Única é a minha forma de trazer para vocês um pouco mais desse conhecimento, né? Guiando empreendedoras a saírem do amadorismo, se tornarem essas marcas tão autênticas, tão leves no digital. E hoje a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos, que tem, assim, muito tempo que eu não falo sobre. Então eu vou falar, assim, com muito gostinho. Coloquei uma trilha, acendi uma vela, já peguei a minha água e vamos começar, assim, bem mergulhadas no storytelling. Uma coisa extremamente necessária e, por muitas vezes, complicada para se criar por muitas pessoas. E tudo bem, né? A gente não nasce criativa, a gente não nasce é, a pessoa mais fácil de criar histórias, né? A gente não tem essa facilidade toda, muita gente não tem. E tá tudo bem, é o mais normal a gente não ter. A gente desenvolve isso. Eu não acredito que a gente nasça sabendo tudo, né? Obviamente a gente não nasce sabendo tudo, mas a gente nasce com a propensão a aprender. E isso é muito necessário, principalmente dentro do storytelling. A gente precisa ter um olhar muito afiado, desenvolver esse olhar e estar atento a isso o tempo todo. Não é do dia para a noite e não vai ser tudo que você vai ver a história acontecer do nada. A gente precisa realmente ir observando e entendendo onde que vai estar essa história que a gente está procurando contar. Então, já vou começar a nossa apresentação. Tudo certo. E eu já vou começar, assim, mostrando pra vocês. Eu já mostrei algumas vezes dessa forma, mas com marcas. Hoje eu vou mostrar pra vocês com um pouco mais de visual, de filmes e séries. Vamos ver aqui. Essa imagem. Você pode até não ser fã do filme, mas provavelmente você já viu isso e você sabe na hora que eu abro qual é o filme. Você sabe que a Meryl Streep teve num filme que ela teve que se desafiar, né? E que é um musical. Mamma Mia é incrível, os tons de Mamma Mia são extremamente característicos e a gente vê isso muito fácil. Lembrando, pessoal, do Instagram, lá no YouTube eu tô mostrando mesmo, e esse desafio é bem gostoso de fazer, porque a gente lembra daquele filme, daquele momento, e é super gostoso, principalmente filmes que são tão alegres como Mamma Mia. Esse aqui, ícone dos anos 2000, todo mundo sonhou em ter o tão maravilhoso closet de Patricinhas de Beverly Hills. Né? Até o closet de Hannah Montana é inspirado em Patricinhas de Beverly Hills. Então a gente vê a imagem, é só uma imagem, não tem uma foto, não tem uma pessoa, é só uma roupa, um computador, literalmente, e você já sabe de qual filme é. Esse aqui já é uma coisinha bem pessoal, que, né, sou fã, muito fã de carteirinha. Só de você ver ali o cardigan, né, o colar. Eu ter falado cardigan já entrega muito, né? A gente vê aqui a estética do folclore, do próprio... Né, dessa época meio folk da Taylor Swift, né? Então a gente tem aqui também esse momento. E tudo isso remete, são imagens que remetem a um lugar, a um filme, a uma série, a um momento, a uma pessoa, a algo que tem história. Você não... É muito difícil você bater o olho em algo que não tem história e você ver quem é a marca.
É preciso um contexto, é preciso mais palavras para você poder identificar isso quando a marca não está bem estruturada imageticamente. Né? E a história, ela faz muito parte dessa decisão imagética. É uma das partes mais importantes, na verdade, porque se o seu filme, né, o seu filme, porque se em uma cena de filme a gente consegue identificar o filme, né, qual o filme, qual a pessoa, qual a marca que a gente está falando, por que a sua marca não consegue fazer isso? Então, o que a sua marca hoje, o que você olha para sua marca e fala, né, visualmente, historicamente, né, qual a sua história, a sua motivação, te tira do comum? Se você pensou nisso, anota que o seu próximo conteúdo vai ser sobre isso. Porque você provavelmente ainda não falou o suficiente. Nossa, mas todo dia eu bato na tecla disso. Tá, as pessoas já sabem disso. As pessoas realmente sabem disso. Coloca uma enquete, uma caixinha de perguntas. As pessoas realmente entendem, veem isso? Muitas vezes não. E eu vou te falar o principal. Você bate muito na tecla. O quanto é bater muito na tecla pra você? Sério, o quanto é bater muito na tecla pra você? Ah, eu faço isso de vez em quando, né? Ocasionalmente. Você precisa bater nessa tecla pelo menos uma vez por semana. O mais indicado é 2 vezes por semana, 3 até que realmente entre na cabeça dos seus clientes. Eu levei cerca de 3, 4 meses para as pessoas identificarem o rosa como uma cor que eu uso. Isso sim, vai depender muito do quanto você bate, do que significa pra você. Pra mim tem significado. O rosa tem significado, tem um porquê. Tudo tem um porquê, tudo precisa ter um porquê. Eu falo isso muito nas nossas aulas do Seja Única. Tudo tem que ter motivo, tudo tem que ter porquê. A gente tá aqui hoje, eu não sei o quão bem tá dando pra escutar a trilhazinha sonora que eu coloquei. Eu coloquei uma trilha sonora pensada em filmes que a gente vai conversar hoje. São trilhas sonoras de filmes grandes, marcantes do cinema. Exatamente para vocês sentirem um pouco mais dessa questão. Uma música te faz lembrar um filme. Quão poderoso é isso também? Uma música te faz lembrar uma pessoa, um cheiro te faz lembrar algo. É muito importante a gente ter essas sensações. E essas sensações vêm muito dos 5 sentidos mesmo. E a gente precisa pensar na nossa marca com os 5 sentidos. Do mesmo jeito que um filme é pensado com os 5 sentidos, a sua marca precisa ser pensada dessa forma. A construção de uma marca, ela é muito parecida com a construção de uma produção audiovisual. E eu falo isso com toda a experiência de quem estudou cinema para estar falando isso, tá? E de quem criou várias marcas a partir dessa estrutura. Você não vai criar uma marca só com um roteiro, só com um motivo, só com o seu porquê. Tudo tem um porquê. O roteiro é o principal porquê. A direção de arte, a direção de fotografia, a direção, os personagens, né, os atores que entram ali para configurar esse filme, eles têm um porquê estarem ali. Eles não estão ali porque eles estão ali, porque eles são bons, porque... Vamos lá, eu tava vendo hoje sobre Jurassic World, né, o novo filme. Jurassic alguma coisa, mas enfim. Scarlett Johansson é uma das maiores atores da atualidade. Hoje, com Jurassic, né, com o novo filme de Jurassic, é a atriz com maior bilheteria do mundo, na história. Atriz e patamar de ator também, ela é a maior. Foi por isso que ela entrou no Jurassic? Não. Ela deu uma entrevista falando que o sonho dela era fazer um Jurassic, era estar na franquia Jurassic. Mas não foi por isso que ela foi selecionada. Não foi por isso que o diretor, a produção selecionou ela. Existe um porquê. Tudo existe um porquê. Tudo existe um motivo. Você precisa pensar nos seus motivos para criar a sua marca. A construção de uma marca, ela vem
do roteiro, da estética, da direção, né? Por exemplo, os filmes têm narrativa, tem trilha, tem figurino, iluminação, simbologia, igual eu falei, todos eles têm um motivo para estar ali, o motivo está descrito, muito bem descrito no roteiro, e a partir desse motivo a gente cria as outras coisas, mas todas as outras coisas têm um motivo. Mamma Mia não é azul porque o azul é bonito, ou porque ABBA já usava azul, ou porque o musical da Broadway já usava o azul, mas porque eles intensificaram muito mais a Grécia ali, né? O mar ali, as roupas das donas e Dynamos, elas são todas azuis. Todos os figurinos das Dynamos são azuis, exatamente para intensificar ainda mais o tom azul, e é um azul celeste muito, muito característico que a gente vê em fotos da Grécia. Eu nunca fui na Grécia para saber, ainda vou lá para poder contar para vocês, mas é exatamente isso. Ficou marcado esse tom de azul. Fica marcado em cada álbum da Taylor Swift uma cor. Tanto que a gente consegue fazer uma pulseirinha da amizade. Eu vou tentar achar aqui uma para vocês verem. Não tá aqui a minha favorita. Mas uma pulseirinha da amizade conseguiu-se fazer uma cor para cada álbum exatamente por isso. Maia Santos, né, a mentora das mentoras hoje no digital, ela tem uma cor para cada marca. E ela fala em fechar o arco-íris. Que todas as marcas dela, todas as cores vão ter uma marca no universo dela, no ecossistema de marcas dela. Isso é muito forte, né? A gente trabalhar com cores é muito forte, a gente trabalhar com símbolos é muito forte. Quando a gente vê um M no vermelho e amarelo, a gente sabe na hora que é o McDonald's. Eu ia colocar essa foto aqui, mas como eu disse, eu queria dar exemplos de filmes hoje, né? Eu não quero dar exemplos de marca. Mas o que a sua marca tem disso tudo? Né? O que está definido aí na sua marca? Qual que é a cor que você usa? Quais são os emojis que você usa? Onde isso está definido? Você tem que ter isso num documento. Tá? Quais são as marcas? Quais são os emojis? Quais são as cores? Né? Quais são as logos? Quais são as fontes? Quais são os porquês de cada uma dessas coisas? Os emojis que eu uso na minha marca, todos têm um motivo. Todos têm descritos qual o motivo de cada uma daqueles emojis. Cada uma das logos, cada uma das marcas dentro da minha marca, né, dentro do ecossistema Marcelan Company, tem uma logo. E todas em tons diferentes de rosa. Se a Maia Santos vai fechar o arco-íris, eu vou fechar os tons de rosa, que vão ter 50 tons de rosa. Isso é uma ideia? 50 tons de rosa. Para eu firmar ainda mais a cor da minha marca. A gente tem que ter isso muito bem firmado, muito bem apresentado no nosso Instagram. É a nossa grande vitrine. As pessoas, muitas vezes, hoje a gente está falando de marcas digitais, as marcas digitais têm que estar em redes sociais. Redes sociais são o Instagram, o TikTok, o YouTube, o Pinterest, todas elas têm que estar muito bem firmado isso. Uma marca sem direção de arte, ela é só um perfil bonito, mas ela não tem universo, ela não tem um roteiro. Só com o perfil bonito, a gente já falou sobre isso também, de perfis bonitos aqui na Seja Única. O perfil tá bem organizado, o perfil tá muito bonito, não quer dizer nada se você não tem uma motivação, se você não tem um porquê. Se aquele feed bonito não tem conteúdo, não tem emoção, não tem conexão, por quê? Não vai fazer sentido, não vai conectar com ninguém, não vai dar em nada. Não tem um universo por ali. Ui, gelada. E o storytelling, ele conta a história que as pessoas sentem. Não basta a gente ter um roteiro. Ele tem que ter uma história com emoção, com sentimento. Existe sim um passo a passo para criar-se um roteiro. Existem pontos que todo roteiro, que todo storytelling precisa ter. Precisa agarrar a atenção das pessoas. Todo filme, por exemplo, começa com
com algo que já te prende. Hoje em dia é muito comum isso. Antigamente até que a gente começava, início, meio, fim mesmo. Hoje em dia a gente começa com algo que já te prende, né? Com um dinossauro nascendo, por exemplo, em Jurassic World, né? Um dinossauro nascendo. Em Mamma Mia a gente começa com uma música super animada. Pensar em outros filmes de herói, a gente já começa com, geralmente a gente começa com o herói ali já naquela cena de ação, né, defendendo o mundo de alguma forma. A gente tem essas formas de agarrar as pessoas ali na nossa história. E aí a gente segue contando a história depois, né, o porquê, o que tá acontecendo, qual que é o problema que vai ser resolvido, qual que vai ser a solução. Geralmente a gente tem um amigo, a gente tem um sábio, né? A gente tem as pessoas ali necessárias para que essa história aconteça. O herói, né? Que se renasce ali dentro. Geralmente se renasce ali dentro. Geralmente não, né? O herói, ele realmente tem essa trajetória para se passar. E toda marca que conecta tem uma história real para ser contada. E é a sua história que deve ser contada. Aí, mas a minha história eu ainda não terminei. Claro que não, mas você já passou por momentos de transformação, você já passou por momentos que fizeram a diferença na sua vida. E é essa história que você vai contar, né? Como a sua marca mudou a sua vida, como que é a sua estratégia, né? Vamos supor, você é uma professora, né, você está ensinando algo. Vamos supor, você está ensinando storytelling. Como que o storytelling mudou a sua vida? Como que isso te abriu os olhos para um novo momento, para uma nova coisa, né? Literalmente um novo mundo. Quando a gente conta alguma história, realmente a gente está entrando em um novo mundo ali. O storytelling tem esse fio invisível entre o conteúdo, o design e a experiência. Né? O design como um todo, como toda a imagem que a gente vê ali do figurino, do cabelo, da maquiagem, do cenário, da forma como a câmera está alinhada, isso também entra. Isso é muito importante a gente ter essa noção. Você não vai gravar algo que você está querendo passar uma autoridade com a câmera embaixo. Mais baixo do que isso, tá, gente? Aqui no Instagram ela tá relativamente baixa. Mas você não vai fazer dessa forma. Você vai pensar isso. E, nossa, eu tenho que pensar nisso tudo, até no como a câmera vai estar, onde que o microfone vai estar. Tenha um pouco de senso. Tenha um pouco de senso, tá? Câmera sempre no olhar já é o suficiente para você entender isso. É péssimo quando você coloca a câmera para baixo. Péssimo, 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 péssimo. Mas no questão storytelling vai para além do roteiro. O storytelling hoje digital, ele vai para além do roteiro. Não é só você contar a história, é a forma como você conta a história. É a forma como você vai ilustrar a história. Se vocês viram minha sequência de stories hoje, e eu indico muito vocês verem essa sequência de stories hoje, eu vou deixá-la salva, ela é toda com filmes, com takes de filmes e um pouco da trilha sonora. Alguns eu coloquei a trilha, outros não. Só ali você já sente algo. Você já quer ver, você já quer acompanhar. É diferente, é muito diferente. Eu curti na trilha sonora. Mas as marcas, as grandes marcas hoje a gente já tem fazendo isso muito forte. E aí vocês vão ver a história até acontecendo, né? A Apple, a Disney muito forte, sempre usou o storytelling de forma muito forte. A Chanel tem isso também. E às vezes a gente nem percebe. E é exatamente isso, às vezes a gente nem percebe. A gente não precisa, depois de certo ponto, contar sempre. Mas notem que são 3 marcas gigantescas que já contaram suas histórias milhões de vezes. Mas a gente continua vendo filmes e mais filmes sobre o Walt Disney, sobre a Coco Chanel, né? A história da Disney, ou cada parque tem uma história, cada filme tem a sua história. Então a gente tem tudo isso muito bem construído. E para construir isso é bate na mesma tecla, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Batam na mesma tecla. Eu sei que é chato, eu sei que é muito chato, eu sei que é insuportável às vezes.
mas não desistam. Desculpa. E o seu conteúdo, ele pode até ser técnico, mas ele precisa ter um toque emocional. A sua marca precisa emocionar. Ui, desculpa, gente. Acho que eu tô começando a ficar gripada. Mas a sua marca, ela precisa emocionar. A sua marca como um todo. A gente tem conteúdos que a gente precisa ser mais pragmático. Se vocês voltarem no Seja Única, muitas vezes vocês vão ver algumas das aulas que são mais aulas mesmo. Não tem tanta história, não tem tanta motivação. Motivação não, motivo tem. Mas não tem tanta emoção. Mas num todo existe uma emoção e é preciso ter essa emoção. É preciso gerar essa conexão. A direção de arte, ela transforma o invisível em imagem. Ela transforma essa história que você tem dificuldade de contar em arte. Em arte não, em história mesmo, em algo que conecta. A cor, a textura, a iluminação, o cenário, a composição, a tipografia, tudo isso tem um filme, mas também tem numa marca. Tudo isso da mesma forma. Uma marca precisa ser vista exatamente como o filme é visto. Com cartaz de cinema, com trailer, com tudo isso. Com uma identidade visual. A gente fala muito de identidade visual, tem se falado muito, mas eu não sei o quanto as pessoas percebem que cada ponto dentro da sua marca é uma identidade nova, é uma identidade diferente. E a sua marca precisa ter uma super identidade muito bem firmada para ela realmente ser vista como autoridade também. E a sua estética, ela comunica antes de você falar. Então tem que ter uma motivação, igual eu sempre falo, tem que ter uma motivação. O feed alinhado é diferente de uma arte, de uma direção de arte completa, de uma identidade visual estratégica. A direção, a arte, ela cria uma sensação, ela te posiciona, ela te diferencia. Você nunca vai ver a logo, a fonte do Jurassic Park para além dessa franquia. Se você ver, você vai bater o olho e vai falar, copiou do Jurassic. Já vi várias vezes a fonte da Disney. Gente, até arranca meu coração isso. Me dá um urg. Tipo, sério. 1,5 milhão de fontes no Google. Você tem que pegar a fonte da Disney? Para. Tá péssimo, tá feio. Muito feio. Então, é por isso que algumas marcas, elas causam um impacto muito imediato. Uma fonte imediata, ela causa esse impacto. Uma cor, ela causa esse impacto. Um cenário, ela causa esse impacto. O figurino causa um impacto. Tudo isso junto causa um impacto muito forte. Mesmo quando o conteúdo é raso. E aí é que vem nossa, mas ela não tem o mesmo conhecimento que eu, mas ela tá tão forte. Claro que ela tá forte, ela bateu na tecla da identidade visual dela, da direção de arte dela, do storytelling dela. E você, fez o quê? Quantas vezes você bateu na tecla ali da sua cor? Quantas vezes você usou a sua fonte? Quantas vezes você usou um figurino alinhado com o que você quer passar? E não é uma roupa, gente, é um figurino. Lembrando que nós somos os atores da nossa própria marca, nós somos os heróis da nossa própria marca. A gente precisa estar vestido de acordo com isso. Não basta você vestir somente quando está de frente para a câmera. Você precisa ser visto dessa forma, a qualquer momento. Inclusive, tem uma coisa que me falaram uma vez, que eu acho que assim, pregou muito na minha cabeça isso. O pijama que você usa. A gente muitas vezes não vai aparecer de pijama na nossa marca, Mas assim, vamos supor que você vai fazer um conteúdo ali, outro dia eu vi, um conteúdo arrumando a cama. O seu pijama é de ursinho. Ai, mas é muito difícil. Hoje em dia, praticamente, pijama é assim, é muito menininha. E aqueles pijamas de renda são muito sensuais, não sei o quê. Realmente, eu concordo. Concordo, tá? Não tô falando pra vocês trocarem o pijama de vocês, não tô falando isso. Mas é até um ponto a gente pensar o quanto do nosso cotidiano tá sendo transmitido ali de forma errônea. Porque
talvez no mundo ainda não tenha algo que condiz. É realmente para pensar, e é o que eu falei lá no início, o olhar tem que estar muito treinado. É realmente você olhar para as coisas e ver onde que isso não está sendo comunicado. E como aplicar isso na sua marca de forma possível a partir de agora, nesse momento que você está vendo essa live. Você já pode começar a fazer isso, tá? É descobrir o seu estilo narrativo. Ele é um mais dramático, ele é mais de comédia, ele é mais romântico, ele tem um suspense. Onde que ele conversa? Como que ele conversa? Qual que é o estilo que você vai trazer ali dentro da sua narrativa? Eu tenho pra mim que o meu estilo é muito leve, é muito tranquilo. Eu não sou uma pessoa de fazer brincadeiras, eu sou uma pessoa até bem irônica, mas eu não sou muito de fazer brincadeiras, então eu nunca vou conversar com a comédia. Eu converso muito mais com um pouco do drama, com um pouco do romance, com um pouco da ironia, mas eu não converso com a comédia, por exemplo. Então saiba o que você não comunica e o que você quer comunicar. Como você quer comunicar. Use as referências de filmes, né, clipes, tudo isso no seu mood board e até para criar as suas sequências, para criar o seu conteúdo. Às vezes, usar uma trilha, né, uma música que condiz com a sua marca é muito mais importante do que usar aquele áudio viral. Vai fazer muito mais sentido para quem te segue, vai fazer muito mais sentido para sua marca. Se aquele áudio viral faz sentido, ok. Se não, se é só porque você está querendo usar um áudio viral para chegar em mais pessoas, deixa eu te contar, o algoritmo não vai fazer milagre, tá? Não vai. Definitivamente. Então, evite até. Crie personagens, cenas, rituais de conteúdo. Os rituais são muito legais de serem feitos. Rituais no seu dia a dia, compartilhados, eles são muito bons para ressaltar esse storytelling que você está contando, essa sua história que você está contando. Porque lembre-se, a história da marca muitas vezes é de quem está por trás, é a sua própria história. O personagem geralmente é você, os seus clientes são seus personagens também. Então conte a história deles que está dentro da sua história também. Cuide da sua imagem com intenção. É o cenário, é a cor que você usa, são as roupas, a trilha sonora. Hoje a gente está aqui com uma trilha bem gostosa, né? Eu fui criando essa apresentação, né? Essa aula, que eu pensei, gente, por que não eu colocar trilhas? Não, eu ainda não colocava trilhas nas últimas Sejam Únicas. Eu não sei se o pessoal do Instagram tá conseguindo ouvir a trilha. No momento a gente tá ouvindo Tiny Dancer do Elton John, do filme do Elton John, né? Às vezes me foge o nome, gente, eu sou muito ruim de nomes, então assim, às vezes me foge o nome dos filmes, tá? E a sua marca não precisa ser perfeita, ela precisa ser dirigida com alma. Isso é o ponto mais importante dessa aula, é você entender que apesar do que você acha, é muito mais importante você ter isso de forma confortável do que simplesmente mais uma marca. É muito importante você ter uma marca com alma, com conexão, com carinho, com amor, ter amor àquilo, ter orgulho do que você está colocando ali aqui no Instagram, no caso, na sua live, na sua aula, no seu conteúdo, é muito mais importante do que só ter uma marca, só fazer um tanto de conteúdo. Porque eu tenho que fazer um tanto de conteúdo. Faça conteúdo com mais estratégia, um conteúdo com mais carinho, com mais você, né? Do que só fazer um tanto de conteúdo, do que só gravar um tanto de conteúdo. Tenham isso muito claro. E eu sei que não é tão fácil. E como eu disse, o storytelling ele vem no treino. Mas é no feeling também. É no você sentir o que você tá fazendo. Eu acho que por hoje
né? É basicamente isso que eu tenho para te dizer do storytelling. E, claro, dizer que a sua história faz a diferença. Contar a sua história faz a diferença. E você não vai contar ela só uma, duas, três vezes. Você vai contar elas várias vezes. E você vai notar que cada dia você vai melhorar a forma de contar ela. E a forma mais fácil de treinar isso é realmente fazer essas sequências de stories. Porque você pode não gostar e apagar. Você pode achar que a próxima ficou melhor e apagar a anterior. E tá tudo bem. O bom dos stories é isso, é 24 horas. Agora o conteúdo, pense com carinho. Pense com muito carinho. Bom, Seja Única é isso de hoje. Eu espero que um pouco do que eu sei de storytelling tenha passado para você, da importância de ter esse olhar. Né? E tem muito mais coisa para ser vista. E, inclusive, a partir de amanhã, eu vou começar uma série lá no Instagram, de análise de grandes filmes. Né? A análise desse storytelling, dessa direção de arte, como criou-se aquele filme como marca. Eu espero todos vocês para acompanhar essa trajetória. Muito obrigada por estarem aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, até o final. Foi incrível, como sempre, é incrível. São aulas super curtas, super necessárias, ao mesmo tempo com um conteúdo bem legal. Lembrando que no YouTube o PDF dessa aula tá aqui no link aqui embaixo. Se você ainda não me segue no Instagram, vem seguir, o link também tá aqui embaixo. Me conta o que você achou. Pessoal do Instagram também, me conte o que vocês acharam dessa aula. E muito obrigada por estarem aqui. Até semana que vem, às 11h30, em mais uma aula do Seja Única.